Você já passou por um momento em que, sem mais nem menos, uma memória antiga invade a sua mente? Pode ser algo simples, como a lembrança de um cheiro, uma música ou uma cena, mas que, de repente, carrega você de volta para um momento específico do seu passado. Talvez você esteja sentado no sofá, distraído, e uma brisa que entra pela janela traz o cheiro de terra molhada. E você se lembra daquela tarde chuvosa na infância, quando brincava na rua e não se importava com a sujeira. Ou, quem sabe, uma música tocando no rádio te leva de volta àquele verão inesquecível, onde você viveu momentos que hoje parecem um sonho distante. Essas memórias não aparecem por acaso. O nosso cérebro é uma máquina extraordinária, cheia de mistérios e complexidades, que armazena tudo o que vivemos. É como se fosse um grande arquivo, guardando cada sensação, cada emoção e cada momento, mesmo aqueles que não percebemos no dia a dia. Mas, ao contrário de um arquivo organizado, o cérebro funciona de forma diferente. Ele não entrega as memórias de forma ordenada, como se estivéssemos buscando algo numa gaveta. Às vezes, ele joga uma lembrança para a superfície quando menos esperamos, quase como se quisesse nos contar algo importante. Pense na última vez que algo assim aconteceu com você. Talvez tenha sido um cheiro. Você sente o aroma de café fresco e, sem entender por quê, é levado para as manhãs na casa da sua avó, onde o cheiro do café se misturava com o som da panela de pressão e as risadas da família. Ou então, você passa por um lugar qualquer e vê um brinquedo antigo em uma vitrine, e sua mente imediatamente traz à tona a alegria de ganhar aquele mesmo brinquedo no Natal, anos atrás. Mas por que isso acontece? As memórias estão profundamente conectadas aos nossos sentidos. O olfato, por exemplo, é um dos sentidos mais poderosos para resgatar lembranças. Isso acontece porque ele está diretamente ligado ao sistema límbico, a parte do cérebro responsável por processar emoções e memórias. É por isso que um simples cheiro pode abrir um portal para o passado e trazer à tona sentimentos que você nem sabia que ainda carregava. A música também tem esse poder. Quem nunca ouviu uma canção e foi imediatamente transportado para outra época? Talvez você esteja ouvindo uma playlist e, de repente, começa a tocar aquela música que embalou o primeiro amor. De repente, você não está mais no presente. Está naquele momento, sentindo as mesmas borboletas no estômago e revivendo cada detalhe. A música não é apenas som, é emoção pura. Ela se conecta com o que vivemos, como uma trilha sonora da nossa vida, sempre pronta para nos levar de volta. E não são apenas os sentidos que trazem essas memórias à tona. Às vezes, o gatilho é uma situação específica que vivemos no presente. Quando enfrentamos algo desafiador, é comum que o cérebro resgate momentos em que já passamos por algo parecido. É como se ele dissesse: "Você já superou isso antes, lembra?" Por exemplo, quando você está diante de um desafio no trabalho e, do nada, se lembra da vez em que conseguiu resolver um problema difícil na escola, sentindo aquele orgulho de superar algo complicado. Outro ponto fascinante é como as memórias estão conectadas às emoções. Já percebeu que quando estamos tristes ou nostálgicos, as lembranças aparecem com mais intensidade? Isso acontece porque o cérebro tenta encontrar um sentido para aquilo que sentimos, buscando no passado momentos semelhantes. É por isso que, às vezes, quando estamos sozinhos, nos lembramos de pessoas que marcaram nossa vida ou de momentos em que nos sentimos completos. Mas por que algumas memórias ficam escondidas por tanto tempo?
A verdade é que nosso cérebro guarda tudo, mas nem tudo está acessível de forma consciente. Algumas memórias ficam armazenadas em áreas mais profundas, enquanto outras estão na superfície, sempre prontas para serem acessadas. Porém, quando encontramos o gatilho certo, mesmo aquelas memórias mais distantes podem voltar. Um exemplo disso são os álbuns de fotos antigos. Quantas vezes você abriu um álbum e foi surpreendido por lembranças que nem sabia que ainda existiam? Uma foto de uma festa de aniversário, um registro de uma viagem, ou até mesmo uma imagem simples de um dia comum. De repente, aquele momento volta com todos os detalhes: o cheiro, as risadas, o clima daquele dia. É quase como reviver aquele instante. Às vezes, as memórias voltam para nos ensinar algo. Imagine que você está enfrentando uma decisão difícil e, sem perceber, se lembra de um conselho que alguém te deu anos atrás. Uma frase simples, mas que agora faz todo o sentido. Ou então, em um momento de incerteza, você se recorda de algo que conquistou no passado e isso te dá forças para continuar. Essas memórias não surgem à toa. É como se fossem mensagens do nosso subconsciente, tentando nos guiar ou nos reconectar com quem somos. E tem aquelas memórias que ressurgem com um propósito especial, nos lembrar de coisas importantes. Talvez você esteja vivendo dias corridos e, ao passar por um parque, se lembre de uma tarde em que brincou com alguém especial. Isso pode ser um sinal para desacelerar, valorizar mais o presente e as pessoas que estão ao seu redor. No fundo, as memórias são uma forma de nos conectar com o que realmente importa. Elas nos mostram que, mesmo com o passar do tempo, algumas coisas nunca se perdem. Estão sempre lá, esperando o momento certo para reaparecer e nos lembrar de quem somos, do que vivemos e do que queremos para o futuro. E você? Qual foi a última memória que surgiu de repente para você? Como ela te fez sentir? Talvez seja a hora de prestar mais atenção nos pequenos detalhes do seu dia a dia, porque, no fim, são eles que guardam as chaves para essas memórias que nos fazem reviver o passado e nos dão força para seguir em frente. Ei, você já sentiu o vento te soprar na mente, trazendo memórias lá de trás tão de repente? Ei, você já sentiu o vento te soprar na mente, trazendo memórias lá de trás tão de repente? Cheiro de café, pá, casa da avó.